live, hein? Aí, chamou aí, ó. E aí, galera, não vou demorar, porque hoje eu falei que entrava em doses homeopáticas, entrei em doses homeopáticas durante o dia. E estou fazendo essa última live agora aqui, para dar o último recado para vocês, antes da prova de amanhã. Algumas coisas que eu acho interessantes, que poderiam cair na prova. Depois vocês deem uma olhada, lembrando que isso é só uma parte das dicas que eu comecei a dar logo hoje pela manhã. Assim, manhã eu falei, à tarde eu falei, fiz do carro. Enfim, fiz algumas lives hoje falando sobre algumas questões que eu entendia importantes aí para a prova de amanhã. E só tô entrando aqui para dar o meu recado final e, evidentemente, porque eu quero dar aquela última palavra para vocês antes da prova. Valeu? Então, vamos começar. Vamos virar aqui a câmerazinha. Vamos começar, vamos fazer logo. Oh, que coisa boa! Eu também adoro vocês. Vocês são too much. Vocês são gente boa pra caramba. Vocês fazem parte da minha vida de algumas... Tenham certeza que fazem. Marido tá na live. Marido hoje fez live, copiando a minha live. Ó, vou te contar. Ele hoje tá demais. Vamos lá, gente. Vamos, então, passar aqui para as nossas últimas dicas de hoje. Vamos lá? Então, gente, vou lá falar rapidinho, hein? Lembrar, hipóteses de tornozeleira eletrônica. Lembrar a questão do monitoramento eletrônico, que não é monitoramento eletrônico, tá certo? Em que hipóteses cabe monitoramento eletrônico? Vamos lá. Quem é que sabe aí as hipóteses em que cabe monitoramento eletrônico? Escrevam aí para eu ver se vocês estão sabendo. Vamos lá, vamos ver se a galera acertaria isso na prova amanhã. Quais são as hipóteses em que caberia o monitoramento eletrônico, gente? Vambora, vambora. E, pelo amor de Deus, não vão querer errar, é? Prisão domiciliar é uma delas. Tem mais outra. Tem mais outra para fechar. Uma delas é a prisão domiciliar. Qual é a outra? Qual é a outra? Qual é a outra? 146B da LEP, gente. 146B da Lei 7.210 de 1984. Quando houver... Vamos ver se alguém mais escreve aqui. Vamos lá. Qual é a outra situação? Treinamento, gente. Treinamento. A outra situação é a hipótese de saída temporária. Tá bom, gente? Artigo 146B da LEP, da Lei de Execuções Penais. Tá bom, meu amor? Viu aí, Fábio? É Fábio que tá escrevendo aí? Ó, então, nós temos aí 146B da LEP, monitoramento eletrônico nas hipóteses de prisão domiciliar e nas saídas temporárias. Nas outras situações de saída, não pode haver monitoramento eletrônico porque foram situações vetadas na lei. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. Foram objeto de veto. Isso aí. Vamos lá? Prisão domiciliar é uma. Tá bom? Mas não esqueça também da questão das saídas temporárias. Joia? Vamos lá. Outra questão. Então, uma já foi, né? Uma já foi. Que bom que você tá gostando das dicas do Whats. É muito legal, né? Eu também gosto de fazer aquele trabalho. Um beijo pra você. Agora vamos lá. Outra coisa, gente. Destruição de drogas. A lei de execução... A lei de drogas, ela fala da questão de... Olha só, querido, quem colocou aqui. Não esqueça. As hipóteses de monitoramento eletrônico são hipóteses que são... As hipóteses em que se pode dar o monitoramento eletrônico são as hipóteses do 146B. 146B da Lei de Execuções Penais, ok? Vamos lá para mais uma situação. A questão da destruição das drogas. Na questão da destruição das drogas, isso, 146B da LEP, a questão da destruição das drogas. A lei de drogas, a Lei 11.343, fala da destruição das drogas em 3 situações. Vamos verificar quais são as 3 situações. Vamos lá, gente. As 3 situações de destruição de droga. Primeiro, se forem plantações de drogas, elas deverão ser destruídas imediatamente. Deverão ser queimadas imediatamente. Tá certo? E nesse caso, as glebas que foram usadas para a plantação ilícita deverão ser também expropriadas. Tá tudo isso ali no artigo 32 da Lei 11.343. Em se tratando de apreensão de droga, numa situação de flagrante delito, destruição em
15 dias, tá certo? E sempre, olha só, destruição da droga em razão de flagrante delito, destruição deve se dar em 15 dias. E, na hipótese de apreensão que não tiver sido dada, tiver sido feita em flagrante delito, 30 dias. Tá certo? Lembrem-se que o processo é incineração e lembrem-se da necessidade da presença do delegado e do membro do Ministério Público. Vá lá no artigo 50 da Lei 11.343 que vocês vão encontrar. Outra história. Cuidado que várias provas já trouxeram isso como pegadinha e muita gente caiu nessas pegadinhas. Então, eu espero que vocês não caiam nessas pegadinhas. Qual foi? Qual é a pegadinha? É a que diz respeito à apreensão de drogas e armas. Prestem atenção, em se tratando de apreensão de armas, a destinação da arma, ela não está estabelecida na lei de drogas, ela está estabelecida na lei do desarmamento. Então, preste atenção que isso já caiu algumas vezes em provas, né? Então, fala assim, ó, a lei de drogas disciplina na hipótese de apreensão de armas e drogas, que se vai fazer isso, pode tirar que tá errado, porque com relação às armas, a destinação é dada lá no Estatuto do Desarmamento, 146B da LEP. 146B da LEP é outra coisa. 146B da LEP é a questão do monitoramento eletrônico. A questão da destruição das drogas, nós temos nos artigos 32, 50 e 50A da Lei 11.343. A questão das armas, a destinação se dá nos termos do Estatuto do Desarmamento e não nos termos da Lei de Drogas, ok? Vamos lá, então. Continuando aqui as nossas dicas. Então, falamos da tornozeleira eletrônica, 146B, a questão da tornozeleira eletrônica 146B, falamos, destruição de drogas no 32, 50, 50A, falamos, a questão da destruição das armas não se dá de acordo com a lei de drogas, ainda que seja apreendida junto com drogas, a disciplina está na lei de armas. E uma outra questão aqui que eu quero lembrar para vocês é a seguinte, lembrar que na lei antiterrorismo se permite a punição de atos preparatórios ao terrorismo, tipifica atos preparatórios do terrorismo como crime autônomo, só que tem uma questão interessante, porque permite que se aplique o disposto no artigo 15 do Código Penal, ou seja, a questão da desistência voluntária, do arrependimento eficaz. Então, ao mesmo tempo que ela tipifica o ato preparatório, ela diz que cabe o arrependimento eficaz, tá? Não esqueçam, porque isso é boa para cair na prova. Não esqueçam isso. Outra coisa também, lembrar, eu falei que eram 5, já tem mais de 5 aqui agora, hein? Lembrar que só se pode usar a Lei de Segurança Nacional quando houver motivação política para tanto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na Lei de Segurança Nacional, nós também temos uma questão referente a armas, tá certo? Então, quando você falar dessa questão referente a armas, lá no artigo 12 da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170, depois dê uma olhadinha lá, no artigo 12 da Lei 7.170 de 1983, quando se fala ali da questão das armas, aquele artigo 12 só pode ser usado quando a questão tiver alguma conotação política. Se não tiver conotação política, você deverá ir para o Estatuto do Desarmamento, tá certo? Porque ali é que vai falar das outras situações em que não houver conotação política. Entenderam, né? Então, só vai usar o artigo 12 da Lei 7.170 de 1983, a Lei de Segurança Nacional, de 83, desculpem, a Lei de Segurança Nacional, se houver conotação política. Lembrar que na Lei de Segurança Nacional, nós também temos, por exemplo, homicídio praticado contra o presidente da República. Se você olhar lá na 7.170, você vai verificar. Então, olha só, no artigo 29, você vai ter o homicídio, cadê aqui, ó? No 29, matar qualquer das pessoas referidas no artigo 26. Ou seja, o homicídio contra o presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados, não é isso? E nessa hipótese aqui, eu não vou usar
a Lei de Segurança Nacional se essas pessoas forem executadas por uma outra razão que não tem a ver com conotação política, com a segurança nacional, tá? Então, eu só uso a Lei de Segurança Nacional se a questão envolvida disser respeito à questão política e que interfira na questão da segurança nacional. Não esqueçam isso. Isso vale tanto para o artigo 12, que fala das armas, quanto para o artigo 29, que fala do homicídio, e também quanto à questão do artigo 26, que fala da calúnia e difamação dessas pessoas, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, tá certo? E aqui quando você imputa a essas pessoas, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, esqueci também, quando você pratica esses crimes contra essas pessoas, de calúnia, difamação, homicídio. Agora, lembrar que na Lei 7.170, nós não temos injúria contra essas pessoas, tá certo? Lembrar sempre isso, mas também sempre lembrar que qualquer dispositivo dela tem que ter conotação política, tá bom? Então, matou o presidente, um primo do presidente da República matou o presidente da República por conta de uma disputa de família, disputa de dinheiro da família. Isso não tem nada a ver com segurança nacional, isso não tem nada a ver com o artigo 29 da Lei 7.170. Não esqueçam isso, tá certo? Vamos lá. Uma outra questão também que eu queria falar para vocês é o seguinte. Então, se não houver conotação política, não vai usar. Outra coisa, com relação... É muita coisa mesmo, tá? É muita coisa, mas essas dicas que eu tô dando aqui de última hora são dicas referentes a julgados recentes desse ano de STF e STJ. Por isso que eu tô tão preocupada aqui de falar com vocês, tá bom? Não esqueçam, tá, gente? Que mesmo depois que o Supremo Tribunal Federal, no HC 111.840, declarou inconstitucional o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos, que determina que se cumpra a pena dos crimes hediondos em regime inicialmente fechado, mesmo depois desse HC 111.840, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, com relação à tortura, o regime inicial é o fechado por força do artigo 1º, parágrafo 7º. Tá sendo rapidinho, gente, porque senão a gente não consegue falar tudo, tá ok? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com relação à imunidade parlamentar, tá bom? A questão da imunidade parlamentar. Quando a gente fala da questão da imunidade parlamentar, eu quero lembrar que o Supremo também disse, e aí, por conta daquele caso lá do Bolsonaro, né, que o Supremo também disse que se for fora do plenário e não guardar nenhuma conexão com o exercício do mandato, não pode usar, obrigada, Raquel, não pode usar a imunidade parlamentar absoluta. Por isso que ele poderia ser responsabilizado, tá? Então tem que ser ou no plenário ou, quando fora, com alguma conexão, tá certo? Senão você não pode invocar a imunidade parlamentar. Lembrar que contagem do prazo para saídas temporárias não se pode fazer em horas, se faz em dias. Então, por exemplo, foi concedida a saída temporária, que o prazo é de 7 dias, não é se não for para hipótese de trabalho, se não for para hipótese de estudos, né? Nas outras situações, por exemplo, uma saída para uma visita à família, por exemplo, 7 dias, porém, esses 7 dias não são contados como dias, não como horas. Então, se ele saiu no primeiro dia, às 11h55 da noite, problema dele, tá ok? Não se conta por hora, se conta em dia. Isso também foi julgado, não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá. Então, eu acho que era isso, gente. E também, só para finalizar, lembrando que se disse que por exemplo, se pode conceder um calendário, se pode ter um calendário anual de saídas temporárias, porque, em princípio, cada saída deveria ser analisada de forma isolada, não é? Mas, por conta até de você conseguir agilizar, por conta da loucura que é o sistema penitenciário, se tem feito, em muitos lugares, um calendário anual de saídas temporárias e foi dito que não tem nada de errado nesse calendário anual. Se no meio do caminho a pessoa fizer alguma coisa que evidencie que ela não possa sair novamente, então as outras ficam canceladas. Mas que não há nada errado em fazer um calendário anual. Tá certo, gente? Então, amores do meu coração, lembrar isso aí.
A saída temporária, ela pode se dar uma vez e se repetir mais 4 vezes, tá certo? Agora, lembrar que isso é para saídas específicas, porque existem aquelas saídas que são para estudo, aquelas saídas que são para trabalho, e elas se darão tantas quantas forem as vezes necessárias para a conclusão desses cursos ou do trabalho. Tá bom, queridos? Então, essa decisão referente à saída temporária, ela foi do calendário anual, é decisão do Supremo Tribunal Federal desse ano, então eu acho importante que vocês saibam, tá joia? Então eu acho, gente, que ao longo do dia hoje, nós falamos, basicamente, nós fizemos aí um retrospecto de tudo que foi falado a respeito de legislação especial, porque hoje eu dediquei o tema a legislação especial, né? Falamos de coisa pra caramba. Se vocês acompanharem as outras lives, vocês vão ver que falamos de coisa pra caramba. Falamos da questão da habilitação vencida, que não caracteriza aumento de pena. Falamos da questão das mulas. Falamos da questão do menor, que é usado para o tráfico de drogas, não é? Muito bem. Posso só terminar? Só terminar? Falar só mais umazinha, rapidinha. Queridos do meu coração, lembrem-se de uma coisa. Não tem lá na lei de drogas aquela causa de aumento quando o crime é praticado em meio de transporte? Não tem aquilo? Eu quero lembrar uma coisa pra vocês. Vamos imaginar que o cara foi pego agora, o policial entrou agora no ônibus e pegou o cara lá com uma certa quantidade de drogas. Isso é suficiente para aplicar a causa de aumento de pena? Em absoluto. Isso não é suficiente para aplicar a causa de aumento de pena. Sabe por quê? Porque só se aplicará aquela causa de aumento de pena se aquela pessoa estiver se aproveitando de estar no meio de transporte com uma concentração maior de pessoas para traficar drogas. Tá certo? Senão você não usa. Isso também é coisa quente que pode cair na prova de vocês. Tá certo, galera? Então, travou aí, Se travou, sai e volta, que vai... Se travou, sai e volta, que vai ficar na boa. Tá certo, gente? Então, era esse recado final que eu queria dar pra vocês. Essas dicas de legislação penal especial que eu queria deixar pra vocês. E queria dizer pra vocês que eu desejo que vocês amanhã façam uma prova fantástica. Mas eu quero dar um conselho. Só um conselho rapidinho de quem já prepara para concursos públicos há 18 anos. Tá certo? Quero lembrar uma coisinha aqui pra vocês. A rigor... Vejam, professora, mas OAB não é concurso. Claro que é igualzinho. É igualzinho, é uma loucura. É uma batalha, tá certo? E quem tá fazendo aí sabe o quanto isso é uma batalha. Quero lembrá-los que vocês devem fazer a prova brincando com a prova. Não vai fazer a prova como se fosse o único, o fundamental, o dia da tua vida. Não, querido. Dia da tua vida são todos os dias. Batalha você trava todos os dias para conseguir o que você quer. Amanhã é você chegar lá e mostrar o que você fez até aqui. Amanhã é o dia de você provar aquilo tudo que você estudou até aqui. Então, sem desespero, saia da tua casa tranquilo, toma o teu café da manhã bacana, legal. Olha, e escute, faça tudo tranquilamente e vá para a sua prova, vá brincar com a sua prova, vá brincar com a sua prova, vá fazer a sua prova, como você sai todos os dias tranquilamente para ir para o curso, para ir para o trabalho, brinque com a sua prova e você vai verificar que vai ser tudo muito mais fácil para você. Querido do meu coração, um beijo, fiquem com o nosso Senhor e que Deus ilumine, abençoe e guarde vocês especialmente essa noite, para que amanhã vocês consigam acordar revigorados para essa batalha que é a OAB. Viu? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com o nosso Senhor.